Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como disse a vocês, sem uma frequência definida, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre a Bíblia. Neste vídeo nós vamos estudar sobre quem foi João Batista, do ponto de vista histórico. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho, a fim de que você possa receber novas notificações. Este vídeo será composto de 4 partes. Na primeira parte, nós vamos ver quem foi João, do ponto de vista do ministério dele, como profeta escatológico. Na segunda parte, nós vamos ver um pouco sobre a relação de Jesus, de Nazaré, com João Batista. E, na terceira parte, nós vamos ver alguns mitos, sobre João Batista. Alguns relatos envolvendo João Batista que aparecem na Bíblia, mas que são mitológicos. Ou seja, não aconteceram historicamente, mas é um mito que comunica alguma coisa. Então vamos começar o nosso vídeo na primeira parte, onde nós vamos falar um pouco sobre João, sobre o ministério de João como um profeta escatológico. João Batista é uma figura histórica que é mencionada não só no Novo Testamento, em diferentes fontes, mas também em Flávio Joséfo. Como nós sabemos que João Batista é histórico? Porque a figura dele aparece em textos que não necessariamente tiveram contato entre si. Então, por exemplo, Flávio Joséfo não teve contato com os evangelhos, mas Flávio Joséfo conhecia quem era João Batista. O evangelho de Mateus e Lucas também mencionam João Batista a partir tanto de uma fonte que a gente chama de Marcos, quanto de uma fonte que a gente vai chamar de Quê. João Batista também é mencionado no Evangelho de João, e o autor de João provavelmente não teve contato com os evangelhos de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas. Então, a gente tem várias fontes que mencionam João Batista. E João Batista, para o cristianismo, é uma figura que a gente vai ver que é um pouco inconveniente, que seria melhor não mencionar, que traz algumas dificuldades. Então, também, se a gente for pensar no constrangimento da figura de João Batista, o fato dele aparecer nos evangelhos também é um indicativo da sua existência. João Batista também é mencionado no livro de Atos, que é escrito pelo mesmo autor de Lucas. E tudo indica, então, várias tradições, vários documentos que vão assim mencionando João Batista, mesmo quando isso é constrangedor, principalmente nos evangelhos, principalmente na Bíblia, no Novo Testamento. João Batista é uma figura que traz alguns constrangimentos. Portanto, se ele é mencionado, mesmo trazendo esses constrangimentos, nós temos um indicativo de sua existência histórica. Vamos ver, primeiramente, o que a gente encontra sobre João Batista em Flávio Joséfo. Então, Flávio Joséfo, ele vai mencionar João Batista no seu livro, onde que ele vai contar a história dos judeus, e ele vai dizer o seguinte: mas, para alguns dos judeus, parecia que o exército de Herodes fora destruído por Deus. Na verdade, Deus muito justamente punindo Herodes para vingar o que ele havia feito a João, cognominado Batista. Então percebe o que a gente tem aqui. A gente tem uma informação de que Herodes ele foi fazer uma guerra. E aí, nessa guerra que Herodes fez, o exército de Herodes acabou por ser destruído. Então o exército de Herodes sofre uma destruição nessa guerra. E os judeus interpretam que essa destruição foi uma punição de Deus, porque Herodes havia matado João Batista. Então, o que a gente tem algumas informações aqui? Primeiro, João Batista era uma figura popular. Então, os judeus, quando ficaram sabendo da história de que Herodes, o governador ali da região da Judéia, havia perdido uma guerra e o seu exército havia sido destruído, o que eles interpretaram? Essa guerra, essa destruição, foi uma punição de Deus. Por que foi uma punição de Deus? Porque Herodes matou João Batista. Então a gente já tem aqui um indicativo da popularidade de João Batista. Também nós temos uma informação histórica. João Batista ele foi assassinado por Herodes. O que mais que Flávio Joséfo diz? Pois Herodes matou João Batista, embora ele fosse um bom homem e apenas conclamasse os judeus a aderirem ao batismo, contanto que eles estivessem cultivando a virtude e praticando a justiça entre si e a piedade para com Deus, pois somente assim, no entender de João, o batismo que ele administrava seria verdadeiramente aceitável para Deus. Isto é, se eles o usassem para obter não o perdão para alguns pecados, mas sim a purificação de seus corpos, porquanto dava-se como certo que suas almas já estivessem sido purificadas pela justiça.
Quais informações nós temos aqui? De novo, Herodes matou João Batista. Só que Herodes agiu certo em matar João Batista? Para Flávio Josefo, não. Por quê? Porque João Batista era um homem bom. E o que o João Batista fazia? Ele batizava pessoas. Qual a informação histórica adicional que nós temos aqui? Que João Batista batizava. É por isso que ele é chamado de João o Batista, ou João aquele que batiza. E o que significava esse batismo? Era um batismo de transformação. E perceba que Flávio Josefo diz que o batismo não era o que purificava o pecado. A pessoa já teria que ter transformado a sua alma e receber o batismo como um símbolo externo da sua purificação interna. Então o que Flávio Josefo está dizendo? Ele batizava, mas esse batismo pressupunha que a pessoa já tinha decidido mudar a sua vida, já tinha passado por uma transformação interior e ela exteriorizava essa transformação interior por meio do batismo. Aqui aparece então uma figura de João Batista que tem um batismo que representa uma purificação moral. O que mais que Flávio Josefo nos diz sobre João Batista? Ele diz assim: e quando os outros, ou seja, os judeus comuns, se agruparam em torno de João, pois sua excitação chegava ao ápice do fervor ao ouvirem as suas palavras, Herodes começou a temer que a poderosa habilidade de João para convencer as pessoas poderia levar a algum tipo de revolta, pois eles pareciam dispostos a fazer tudo o que ele recomendasse. Assim, Herodes decidiu livrar-se de João com um golpe preventivo, antes que ele deflagrasse uma revolta. Herodes considerou que isto era uma atitude muito melhor do que esperar até a situação mudar e então lamentar sua demora quando estivesse envolvido por uma crise. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Algumas pessoas procuravam João Batista e era esperado que essas pessoas procurassem João Batista. Porque eram pessoas que queriam transformação, queriam melhorar sua vida, eram pessoas de bom coração, eram pessoas que estavam procurando se preparar para o fim dos tempos, que estavam procurando purificar suas vidas. Então, algumas pessoas já que tinham uma certa piedade, algumas pessoas que já tinham uma preocupação moral, procuravam João Batista para ser batizado e até aí estava tudo bem. Só que começou a crescer. Outros judeus comuns, judeus de todo tipo, judeu que tinha todo tipo de vida, começou também a procurar João Batista. E a hora que Herodes olhou para esse movimento, ele ficou preocupado. Porque olha a influência desse homem, olha o poder desse homem. Tudo bem, enquanto ele está pregando, algumas pessoas que já têm uma predisposição para ouvir esse tipo de doutrina, para aceitar esse tipo de doutrina, vai atrás dele, isso é normal. Mas um monte de judeu, de todo tipo, judeu que levava uma vida perversa, judeu que é religioso, judeu que é autoridade, judeu de todo tipo, começa a procurar João Batista. E aí Herodes começa então a ficar preocupado. Poxa, o que está acontecendo? Esse cara aí tem muita influência. E o que Herodes pensou? E se esse cara um dia fazer uma revolta? E se esse cara começar a incitar esse povo a se revoltar contra o meu governo? Porque aqui, tudo bem, até agora nada indica que ele vá fazer isso. Mas o movimento dele está crescendo, a influência dele é grande. Então é melhor tomar uma precaução. Então, como um golpe preventivo, Herodes chega e fala assim: eu vou tomar uma decisão. Para evitar que esse movimento cresça, para evitar que a figura de João Batista se torne tão importante que ele vai influenciar essas pessoas a se revoltarem, é melhor que eu mate João Batista aqui na raiz. Mesmo que ainda não tenha um indício de que isso vai acontecer, mesmo que ainda não esteja claro que ele vai fazer isso, esse homem está tendo muita influência. Esse homem está movendo multidões. Perceba o que Flávio Josefo fala, né? As pessoas ficavam excitadas pelas suas palavras. O fervor de suas palavras. Eram palavras convidativas, palavras fortes, palavras persuasivas. E muitos judeus comuns estavam indo atrás de João Batista. Então Herodes começa a se preocupar. Esse movimento está crescendo. Até agora nada indica que esse movimento vai se revoltar contra o governo. Mas vai que acontece. Então ele prefere cortar na raiz. E ele manda matar João Batista. E aí, nós vemos ainda em Flávio Josefo o seguinte: e assim, devido à suspeita de Herodes, João foi levado acorrentado a Macaero, a fortaleza na montanha já mencionada. Ali ele foi morto. Mas os judeus eram de opinião que o exército fora destruído para vingar João, pois desejavam infligir castigo a Herodes. Então o que Herodes fala? Ele fala assim: vamos matar João Batista, né? E ele acorrenta ele num morro, numa montanha chamada Macaero, e ali ele morre. Perceba aqui,
Por que Herodes matou João Batista? Como um golpe preventivo. Onde ele matou? Onde ele prendeu ele em Macaero e ali ele foi morto. Isso é o que a gente sabe do ponto de vista histórico sobre João Batista. Aqui a gente tem várias informações, então. Ele batizava, esse batismo simbolizava uma transformação interior, ele era popular, ele convencia uma multidão, judeus comuns iam atrás dele. Então, em Flávio Josefo, a gente já tem várias informações sobre João Batista. Um outro documento que a gente vai usar para ter informações sobre João Batista é o que nós chamamos de documento Q. O que é o documento Q? O documento Q, hoje os historiadores sabem que ele existiu, ou que tem uma grande probabilidade dele ter existido, que é um documento que foi escrito ali por volta da década de 50, que continha várias falas de Jesus, várias logias. Né? O que são logias? São falas de Jesus. Então existia um documento com várias falas de Jesus, ditos de Jesus. Esse documento existiu na década de 50 e tanto o autor de Mateus quanto o autor de Lucas tiveram acesso a esse documento. Nós não temos acesso direto ao documento. No entanto, se a gente faz uma análise textual, uma crítica de fontes, observa, compara, a gente percebe que existe um documento comum que foi usado tanto por Mateus quanto por Lucas para escreverem os seus evangelhos. Há várias razões históricas para a gente acreditar nisso, para a gente defender a existência desse documento. Mas a gente tem vários indicativos, né? As semelhanças no modo como Mateus e Lucas relatam certas coisas, as modificações que a teologia deles fazem nesse documento. A gente tem várias indicações de que tanto Mateus e Lucas estavam de posse de um documento que tinha certos ditos de Jesus. Hoje nós não temos mais o documento Q, mas nós temos os trechos do documento Q que foram copiados ou modificados tanto por Mateus quanto por Lucas. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente estuda o documento Q, a gente vai ter que comparar a passagem de Mateus e a passagem de Lucas, que está reescrevendo o documento Q. E como esse documento ali é bem anterior, é da década de 50, ele é um documento que está muito próximo da época de Jesus, né? Pense que Jesus morreu provavelmente ali na década de 30, então nós estamos falando de um documento que foi escrito provavelmente 20 anos depois da morte de Jesus. Embora a gente não tenha esse documento, a gente consegue reconstruir ele a partir dos evangelhos de Mateus e de Lucas. Então vamos ler um trecho que está no documento Q, mas que foi copiado, como ele foi copiado por Mateus. Então nós vamos ler Mateus, capítulo 3, versículos 7 ao 12. O texto paralelo está em Lucas 3, capítulo 3, versículos 7 ao 9 e 15 ao 18. Então vamos ler Mateus 3, do 7 ao 12. Diz assim: E vendo ele, ou seja, quem? João Batista, muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então, o que nós temos nesse texto aqui é que nos parece ser bastante histórico, né? Se a gente até comparar com Flávio Josefo, as coisas estão bastante em comum. Ele batizava, esse batismo representava arrependimento, mudança de vida. As pessoas iam até ele para serem batizadas, mas aqui a gente tem uma informação muito interessante. O tipo de pregação de João Batista era uma pregação muito pesada. Era uma pregação que virava para as pessoas e falava: raça de víboras, que falava que a ira de Deus está chegando. Então a pregação de João Batista era muito ácida, era uma pregação muito de juízo, de ira, de condenação. A ênfase da pregação de João Batista era uma ênfase de condenação. Era uma ênfase marcada por anunciar o juízo de Deus.
Aqui então a gente tem algumas informações, né? Ele batizava, assim como falou Flávio Joséfo. Ele entendia que era importante que esse batismo demonstrasse um arrependimento interior, demonstrasse uma mudança de vida. Arrependimento aqui é no sentido de metanoia, de mudança de mentalidade, de mudança de vida, produzir frutos dignos de arrependimento. Não adianta só se batizar, é preciso você mudar de vida. Batismo só tem valor na medida em que você muda de vida. E aí ele fala, não presumais de vós mesmos, temos por pai Abraão. O que ele está falando aqui? Não adianta ser descendente de Abraão que você não vai ser salvo no fim dos tempos por causa disso. Aqui João Batista, ele não está pregando, dizendo assim, aqueles que não são filhos de Abraão, aqueles que são gentios vão ser salvos. Não é isso que ele está dizendo. A pregação dele ainda é para o povo judeu. O que ele está dizendo é, olha, povo judeu, não é suficiente para garantir sua salvação da ira vindoura que você seja descendente de sangue de Abraão, que você seja judeu por natureza. Não, além disso, é necessário que você mude sua vida, que você mude seu comportamento. Não é suficiente, porque se Deus quisesse, ele poderia fazer nascer filhos de Abraão de uma pedra. Então, isso não é o que vai garantir a sua salvação no juízo final. E aí ele também fala, aí vem o de juízo, né? E também agora está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Olha, a imagem do fogo, de juízo. Vem um fogo de juízo. E aí ele fala, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Aqui para o arrependimento provavelmente é como uma demonstração do arrependimento. Esse para aqui não é o arrependimento que vem depois. Já é necessário que tenha se arrependido. Para demonstrar arrependimento, poderia ser pensado assim. Eu em verdade vos batizo com água para que vocês demonstrem arrependimento. Mas olha o que ele diz. Mas aquele que vem após mim, quem é aquele que vem após mim? É Jesus? Não. Essa interpretação de que aquele que vem após mim é Jesus, evidentemente, é uma interpretação dos evangelhos que foram escritos por cristãos. Quem é aquele que vem após mim? Aqui a gente não pode ler como sendo Jesus, né? Isso já é uma interpretação cristã dessas palavras. Então, João Batista, ele não era cristão. Ele não era seguidor de Jesus e ele não pensava que Jesus era o Messias ou alguma coisa desse tipo. Ele ainda nem conhecia Jesus quando ele usava essa expressão, aquele que vem após mim. São os cristãos que depois vão interpretar essa expressão como se referindo a Jesus. Nós não temos como bater o martelo sobre quem é aquele que vem após mim, mas muito possivelmente, aquele que vem após mim é o que na literatura profética a gente chama de filho do homem. Filho do homem é uma figura que aparece no livro de Daniel, que aparece no livro de Ezequiel, que aparece no livro de Enoque. É uma figura escatológica. Uma figura que viria do céu, um ser quase que angelical, quase que divino, que viria do céu para estabelecer um juízo e estabelecer o reino de Deus na terra. Então, quem que é o filho do homem? É uma figura escatológica que vem do céu. Então, aquele que vem após mim, esse filho do homem, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Então, assim, o que João Batista está dizendo? Eu estou aqui batizando vocês para preparar vocês para o evento escatológico, para o evento final, para o juízo final. E quando acontecer o juízo final, vai vir do céu um homem, o filho do homem, um ser celeste. Esse ser celeste é maior do que eu. Esse ser celeste é mais poderoso do que eu. E aí ele diz, por que ele é mais poderoso? Aí ele explica, porque ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que ele está dizendo? Enquanto eu estou batizando aqui com água, apenas como um símbolo de arrependimento, esse filho do homem virá trazer um batismo superior. Um batismo com fogo. Um batismo com o Espírito Santo. Aqui é muito difícil de interpretar o que isso significa. Na literatura profética, já existe a ideia de que no final dos tempos haveria um grande derramamento do Espírito Santo. Então, o Filho do Homem vem e há um grande derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que aqui? Claro que a gente não deve pensar Espírito Santo na doutrina cristã da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Espírito Santo aqui é o poder de Deus. Então, o que vai acontecer? Quando o Filho do Homem vier, nós seremos revestidos do poder de Deus. Nós seremos revestidos do Espírito Santo.
que é o poder de Deus, é o poder que reveste, é o poder que revigora, é o poder do Espírito, é o poder divino. Então, o que vai acontecer? No fim dos tempos, se você ler isso no livro de Joel, no capítulo 2, 28 e 29, o que acontece? Qual que é a ideia que se tem? No fim dos tempos, quando chegar o fim dos tempos, virá um tipo de revestimento do poder. O Espírito Santo descerá sobre muitos. Pense no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo vem lá em Números, né? Vem sobre os 70 profetas ali de Moisés e reveste eles de poder. Então, este revestimento final de poder que aconteceria no fim dos tempos é o que ele está falando aqui. É uma possibilidade. Mas a gente deve ser sincero que esse texto é muito difícil de interpretar, porque se fosse só a expressão batizará com o Espírito Santo, estava tudo bem. O problema é que tem a expressão com fogo. Por que nesse texto, além de falar vos batizará com o Espírito Santo, também vos batizará com fogo? Alguns intérpretes entendem que aqui nós temos que entender que existe dois batismos. Existe o batismo com o Espírito Santo e existe o batismo com fogo. O batismo com o Espírito Santo seria esse revestimento de poder do Espírito. E o batismo com fogo seria o juízo. Porque se a gente olhar no contexto, o autor fala assim: aquele que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Percebe que no contexto aparece a palavra fogo. E no verso 12, o verso seguinte, também aparece a palavra fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo. Então percebe que no contexto, tanto no verso anterior quanto no verso posterior, a palavra fogo significa juízo. Então será que Jesus está falando assim? Será que João Batista está falando assim? Aqueles que se arrependem serão batizados com o Espírito Santo. Aqueles que não se arrependem serão batizados com fogo. Então o que ele está dizendo? Eu, João Batista, batizo vocês com água. Mas em breve virá um ser celeste, o Filho do Homem, que é maior do que eu. E ele vai batizar vocês, aqueles que se arrependem, com o Espírito Santo, e aqueles que não se arrependeram, com o fogo, ou seja, com o juízo. Essa é uma possível interpretação. A dificuldade dessa interpretação é que ela é muito estranha. Porque parece que João Batista, na verdade, o que ele está dizendo é assim: eu batizo vocês com água, e vocês que eu batizo com água vão receber um batismo superior, com Espírito e com fogo. Então, se você lê o texto por si só, aparentemente, aqueles que serão batizados com Espírito são os que são batizados com fogo. Ou, também dizendo, aqueles que são batizados com Espírito e fogo são aqueles que já foram batizados com água. Vocês receberam um batismo inferior, que eu estou dando, o batismo com água. E depois virá alguém que dará um batismo superior, o batismo com Espírito e com fogo. Como o público é o mesmo, como aqueles que são batizados com água são os que serão batizados com Espírito e fogo, parece que interpretar fogo aqui como juízo é muito delicado. Até porque não parece aqui que é pra gente ler que tem dois batismos. Parece que o batismo com Espírito e fogo é o mesmo batismo. Mesmo que a palavra fogo no contexto tenha esses sentidos. No entanto, alguns, como perceberam que a palavra batismo com Espírito Santo e fogo é o mesmo batismo, chegam à conclusão oposta. Já que fogo no contexto é juízo, talvez o batismo com o Espírito Santo seja de juízo também. Isso ocorre porque a palavra Espírito, tanto no grego quanto no hebraico, significa vento, ar, né? No hebraico é a palavra ruá, ou ruach, e no grego é a palavra pneuma. Essa palavra, espírito, então, significa vento. Então, como alguns interpretam? Vento santo, né? Quando vai falar Espírito Santo, está falando de um vento santo e com fogo. Um vento santo com fogo. O que é um vento santo com fogo? É um vento abrasador. Então, alguns interpretam esse batismo com Espírito Santo e fogo como um batismo com um vento abrasador, com um vento que queima. Então, qual que seria a ideia? Quando o Filho do Homem vier do céu, ele soprará um vento abrasador e queimará no fogo aqueles que não se arrependeram de verdade. Então, uma interpretação possível é que ele está dizendo assim: eu estou batizando com água, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, que é o Filho do Homem, e ele vai trazer um batismo ainda pior, se vocês não se arrependerem. O meu batismo com água está apontando para vocês se arrependam, se arrependam, se arrependam, mas se vocês não se arrependerem, então quando vier o Filho do Homem, o batismo que ele vai trazer é um batismo muito pior do que o meu.
Porque o meu batismo está chamando vocês para o arrependimento. Mas ele virá e trará fogo abrasador, um vento abrasador que queimará vocês. Essa interpretação, no entanto, a gente deve ser... É claro que essa interpretação é muito estranha, né? Porque ele está dizendo assim, ele vai trazer um batismo superior ao meu. Então, se o batismo de João é bom, por que o batismo do Filho do Homem é ruim? Agora, eu vou falar para vocês a interpretação que é proposta pelo John Mayer, que talvez seja mais interessante. Aqui, realmente, talvez a expressão com fogo não fizesse parte da expressão que o João Batista usou. Talvez João Batista só usou a expressão com o Espírito Santo. Só isso. E o que é possível que tenha acontecido? Se você ler o contexto, a palavra fogo está no final de todas as sentenças do que João Batista está falando. Então perceba, no verso 10, como que termina a declaração? E cortará a árvore e lançará no fogo. No verso 12, como que termina a oração? E queimará a palha com fogo que não se apaga. Perceba que a primeira oração termina com a palavra fogo. A terceira oração termina com a palavra fogo. Nós temos 3 orações, então. A primeira oração diz, e também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A primeira oração termina com a palavra fogo. A primeira. E a terceira oração diz, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e colherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que não se apaga. Então a terceira oração termina com a expressão fogo que não se apaga. É possível que a oração do meio, a segunda oração, fosse só até batizará com o Espírito Santo. Mas como a primeira oração termina com a palavra fogo e a terceira oração termina com a palavra fogo, foi natural que a oração do meio fosse interpolada, fosse acrescentada a palavra fogo. Isso pode ter acontecido tanto na tradição oral, quanto por uma interpolação no documento Q. De modo que a oração do meio era: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou dignos de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo. Terminava aqui. Mas como a oração anterior termina com a palavra fogo e a posterior também termina com a palavra fogo, foi natural que essa oração fosse interpolada com a expressão fogo no final, e com fogo. Então o que a gente pode dizer? É possível que a expressão com fogo não fizesse parte da declaração original, mas foi acrescentada por causa da sonoridade do texto. A primeira oração termina com fogo, a terceira termina com fogo, então é natural que a oração do meio se acrescente e com fogo, para que ela também termine com a palavra fogo. Até porque é natural fazer um contraste entre água e fogo. Eu batizo com água, ele batiza com fogo. A gente pensa isso porque em outros textos, lá no livro de Atos, a expressão batismo com fogo não aparece. Aparece só a expressão batismo com o Espírito Santo. Isso é legal, porque se a gente olhar o livro de Atos, quando Atos capítulo 2 narra o batismo com o Espírito Santo lá no Pentecostes, aparece a expressão línguas como que por fogo. Então era super natural esperar que no livro de Atos, quando mencionasse João Batista, lá dissesse que o Espírito Santo virá como fogo. E não aparece isso, só aparece a expressão batismo com o Espírito Santo. Então a gente suspeita, não tem como bater o martelo, que a expressão original não incluía a expressão com fogo, só incluía a expressão batismo com o Espírito Santo. E que o acréscimo com fogo é uma interpolação porque combinava com a sonoridade da oração anterior e da oração posterior. Tá, isso é a informação que nós temos nesse texto. No documento Q, João Batista também é mencionado em outra parte, e a gente vai ler esse trecho, e a gente vai ler aqui em Mateus capítulo 11. Na verdade, dessa vez eu vou ler em Lucas, né? Já que a gente leu em Mateus, agora vamos ler em Lucas. Porque, como eu disse, a gente não tem o documento Q. A gente só tem como Mateus e Lucas copiaram e modificaram o documento Q. Então, esse trecho do documento Q foi copiado por Mateus em Mateus 11, 2 a 19, e foi copiado e também modificado por Lucas no capítulo 7, versículos 18 ao 35. Nós vamos ler, então, o capítulo 7, versículo 18 até o 35. Lucas 7, 18 ao 35 diz assim: E os discípulos de João anunciavam todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar: És tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitas enfermidades e males,
e espíritos maus, e deu vistas a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado aquele que de mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cama abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Eis os que andam com preciosos vestidos, e em delícias estão nos paços reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que enviou o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo... Tá, a gente vai ler até o 35, né? E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados na praça, clamam uns aos outros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia, não bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, dizeis: eis aí um homem, comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Esse texto aqui é um texto que já não é tão histórico, tem alguns elementos de fundo histórico, mas ele não é tão histórico. Porque aqui a gente tem que Jesus ele foi questionado sobre a sua relação com João Batista. Isso aqui provavelmente é histórico. Jesus provavelmente várias vezes durante seu ministério teve que ser questionado sobre João Batista. E a gente vai pensar isso melhor quando a gente vê a relação de Jesus com João Batista. Então, Jesus foi questionado sobre João Batista algumas vezes no seu ministério. E esse texto aqui recria, pelo menos de alguma maneira, como pode ter acontecido alguns desses questionamentos. Mas provavelmente isso de que João Batista enviou pessoas lá da prisão para perguntar a Jesus se ele era o que havia de vir, talvez isso não seja histórico tanto assim. Mas que Jesus provavelmente recebeu várias perguntas de como era a sua relação com João Batista, se ele era discípulo de João Batista, se ele concordava ou não com João Batista. Isso provavelmente aconteceu durante o ministério de Jesus, porque Jesus provavelmente foi interpretado como um discípulo de João Batista. Outro detalhe que a gente tem aqui é que João Batista ele pregava no deserto, né? E aí tem um texto lá de Isaías que diz assim: voz do que clama, vá ao deserto preparar o caminho do Senhor. Né? No Novo Testamento aparece uma tradução que não é o que está no hebraico, né? No hebraico que está assim: voz que clama, ide ao deserto preparar o caminho do Senhor. Não está escrito voz que clama no deserto, está escrito voz que clama, ide ao deserto preparar o caminho do Senhor. Então, o que esse texto quer dizer? O que é o Senhor? Que é Javé. Javé está vindo julgar. Javé está vindo trazer o juízo. Então, vá até o deserto, profeta, anunciar às pessoas para elas se prepararem para esse juízo. Então, o que era João Batista? João Batista estava cumprindo esse texto de Isaías. João Batista é aquele que foi até o deserto pregar para preparar as pessoas para a vinda de Javé, que iria trazer juízo. Voz que clama, vá ao deserto preparar o caminho de Javé. Não é Jesus, é Javé. Não interpretem como Jesus. Quem interpretou como Jesus são os cristãos, mas aqui é para Javé. João Batista provavelmente conhecia essa profecia de Isaías e ele interpretou: devo ir ao deserto, proclamar o juízo, para que as pessoas se preparem para quando Javé vier julgar. Outro detalhe que a gente tem aqui é que isso reafirma que João Batista era um profeta de mensagem ácida. Então, aqui é usada a parábola, que a gente chama de parábola dos meninos na praça. Como que está essa parábola? O que era essa parábola? Tem uma praça, alguns meninos ficam sentados, outros meninos ficam dançando. E o que acontece? Os meninos que estão sentados, às vezes tocam músicas alegres. E o que se espera? Quando se toca uma música alegre, aqueles que estão ali dançando vão dançar de acordo com a música alegre, vão dançar uma dança alegre. Quando toca uma música triste, aqueles que estão ali vão chorar, vão reagir de acordo com a canção.
E aqui é dito que as pessoas não reagiam de acordo com a canção. É como se fosse assim, a gente toca música alegre e vocês não dançam. A gente toca música triste e vocês não choram. O que é isso? João Batista toca música triste. Ele tá toda hora anunciando juízo. Ele tá toda hora falando, vai vir fogo, vai vir condenação, se preparem. Mas vocês não lamentam. Aí vem eu, Jesus, com música alegre, com mensagem de boa esperança, e vocês também não reagem de acordo. Vocês não ficam felizes. Então alguma coisa está errada com vocês. Então esse texto aqui nos mostra, embora ele não seja completamente histórico, possivelmente, ele nos mostra que Jesus foi muitas vezes questionado sobre a sua relação com João Batista. João Batista também anunciava o juízo nos dias dele. Ele era um profeta escatológico. Ele acreditava que o juízo de Javé, a vinda do Filho do Homem para julgar, aconteceria enquanto ele ainda estivesse vivo. Aconteceria nos seus dias. E era por isso que era necessário que as pessoas fossem ao deserto para se preparar. Então, isso é o que nós sabemos do ponto de vista histórico sobre João Batista. Infelizmente, como nós vimos em Flávio Josefo se incomodou com isso. E como um golpe preventivo, ele mandou matar João Batista, mandou ele para um morro, ficou preso ali acorrentado e, em seguida, foi executado. Agora que nós entendemos quem foi João Batista, o que ele pregava, como ele morreu, nós vamos ver sobre a relação de Jesus com João Batista. A relação de Jesus com João Batista, Paul Hollenstein, não sei falar o nome dele direito, né, mas ele vai dividir a relação de Jesus com João Batista em 4 etapas. A primeira que ele chama de Jesus penitente, a segunda que ele chama de Jesus discípulo, a terceira que ele chama de Jesus batizador e a quarta que ele chama Jesus o operador de milagres. Então aqui nós vamos seguir a divisão de Paul Hollenbach. Vamos pensar o seguinte. Jesus, ele nasceu na cidade de Nazaré. Ele cresceu na cidade de Nazaré, que era o quê? Uma vila pobre. Ele cresceu nessa cidade trabalhando como pedreiro, né? Ou carpinteiro. Carpinteiro lá era pedreiro, fazia muita coisa. Hoje já seria um pedreiro, se a gente fosse falar assim. Ele conheceu a miséria, ele passava fome, ele via as pessoas passando fome ao seu redor. Provavelmente ele não passava fome assim de nunca ter o que comer, mas ele vivia com o básico, né? Era uma família pobre. Pobre, tem gente mais pobre, porque pelo menos era pedreiro, carpinteiro, família dele. Mas ele ainda estava ali na pobreza, né? Talvez não extremamente pobre, mas Jesus nasceu numa cidade pobre, numa vila pobre, era pobre. E ele cresceu vendo a miséria ao seu redor e sabendo que a elite explorava eles, tanto a elite religiosa quanto a elite política. E olha que interessante, Jesus também provavelmente conhecia as histórias da Bíblia hebraica, seu pai contava essas histórias para ele, talvez. A gente não tem como, a gente especula um pouco disso. Mas ali, talvez já com uns 30 anos de idade, Jesus ele passa por uma transformação. Lembra que eu falei que João Batista era um pouco popular, né? Então, mesmo que Jesus vivesse numa região diferente da que João Batista vivia, provavelmente chegou até Jesus informações sobre um cara lá na região do Jordão que pregava contra a elite religiosa, que pregava contra a elite política, que anunciava a vinda do reino, que dizia que o reino de Deus era para se preparar, que havia juízo. E talvez Jesus, quando viu essa mensagem, ele ficou incomodado, tocado, ou talvez essa mensagem, alguém comentou para ele sobre esse cara, e ele vai então decidir sair da sua região e ir até onde está esse pregador. E aí é quando Jesus então, provavelmente com uma consciência de pensar assim, eu também preciso desse arrependimento, eu também preciso mudar, eu também preciso reformar a minha vida para me preparar para esse juízo, Jesus então encontra João Batista e ali ele vai se arrepende dos seus pecados e é batizado. Muitas pessoas acham isso estranho, né? Jesus arrepende dos seus pecados, mas essa é a leitura mais natural do texto, se a gente for pensar do ponto de vista histórico. Todas as pessoas que procuravam João Batista, elas tinham essa consciência, eu preciso reformar a minha vida. Não quer dizer, isso é uma questão teológica, Jesus era ou não pecador é uma questão teológica. O que importa é que Jesus decidiu aceitar um batismo que demonstrava mudança de vida, que demonstrava arrependimento. Então nós vamos ler aqui, por exemplo, Mateus, capítulo 3, versículos 13 ao 15. Que está no documento Q. Na verdade, essa narrativa está no documento Q. Então, o texto paralelo é Lucas 3, 16 ao 21. Então, no documento Q, nós lemos o seguinte, conforme copiado por Mateus.
Mateus 3, 13 ao 15. Então veio Jesus da Galiléia. Então Jesus morava na região da Galiléia, onde estava Nazaré. Ele decide sair da sua região e ir até João Batista. Então veio Jesus da Galiléia e foi até ali a região do Jordão ter com João Batista. Para quê? Para ser batizado. Para que as pessoas eram batizadas? Para demonstrar arrependimento. Para ser batizado por ele. Mas João, aí aqui é uma interpretação cristã. Isso é importante. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Aqui, evidentemente, já é uma leitura cristã. João Batista nem conhecia Jesus, não sabia quem ele era. Então chega um cara lá para ser batizado. É óbvio que João Batista não ia falar assim: ai, você é superior a mim, você que deveria me batizar. É claro que isso é uma interpretação cristã. Esse versículo aqui, o 14, a gente já fica com a pulga atrás da orelha. Não, esse versículo aqui já é uma interpretação cristã. E o versículo 15, Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Percebe que os evangelhos, quando relatam alguma coisa constrangedora, eles precisam amortecer isso que é constrangedor. Então o que acontece? Jesus vem para ser batizado e ele é batizado para se arrepender. Mas o evangelista precisa ir lá e explicar. Não, mas na verdade o que aconteceu é que João Batista falou: não, você que é superior, você que deveria me batizar. E claro que isso é uma interpretação cristã para amenizar um fato constrangedor, que Jesus procurou João Batista para ser batizado porque ele tinha uma consciência de arrependimento, tinha uma consciência de si mesmo como pecador. O outro texto que a gente vai ler agora já não é do documento Q, mas do Evangelho de Marcos, que é uma fonte independente, que vai nos dizer assim, Marcos capítulo 1, versículo 9. Diz: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E aqui não tem nada para consertar o texto, né? Logo em seguida fala: logo que saiu da água, viu os céus abertos. E aqui para consertar o texto é outra coisa, né? O Espírito Santo vem sobre ele, uma voz fala: tu é meu filho amado. Então percebe que o texto conta o que aconteceu e depois amortece o que aconteceu para não ficar tão constrangedor. E eu queria mostrar para vocês como Lucas copiou o documento Q, que é mais divertido, né? Por exemplo, em Lucas, no capítulo 3, no versículo 16 ao 21, vocês vão ver como que ele relata esse batismo, para vocês verem o tanto que era constrangedor relatar isso, né? Ele vai copiar também o documento Q, que é o mesmo documento que Mateus usou, e ele vai dizer em Lucas capítulo 3, versículo 16, o seguinte: respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí ele tem a pá na sua mão, que é aquilo que a gente já leu, né? O que importa pra gente, vamos continuar, né? Ele tem a pá na sua mão, e limpará só ele, juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo, porém, aí eu vou ler a partir do verso 21, que é quando chega no batismo de Jesus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Percebe que Lucas não diz: João Batista batizou Jesus. Percebe que Lucas só diz: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. Não diz que foi João Batista que batizou. Não fala: João Batista batizou Jesus. Parece até que Jesus entra ali na água e ele mesmo mergulha e pronto. Isso é divertido, né? Então perceba, é tão constrangedor contar que João Batista batizou Jesus que o autor prefere nem mencionar isso. Ele só menciona indiretamente. E se vocês irem no Evangelho de João, no Evangelho de João não é mencionado que Jesus foi batizado. Simplesmente não menciona. Né? No Lucas até fica indireto. Ele se batizou como todo mundo se batizava. Mas não fala João Batista o batizou. Mas é tão constrangedor. Se vocês lerem no Evangelho de João, fala, capítulo 1, verso 15. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Menciona João Batista, mas em nenhum momento diz que ele batizou Jesus. Então, esse relato é constrangedor. Como ele é constrangedor, é bem provável que ele seja histórico, né? Então, Jesus foi batizado por João Batista porque ele tinha uma consciência de si mesmo como pecador, queria reformar a sua vida, queria mudar a sua vida. E esse relato é tão constrangedor que quando os evangelhos relatam a ele, depois eles têm que, de alguma forma, mitigar esse relato, tanto que ele é constrangedor. E aí eles mitigam de várias formas, né? Ou não menciona diretamente que João Batista batizou Jesus, como faz Lucas, ou nem sequer menciona que Jesus foi batizado, como faz João, ou acrescenta ao redor dos relatos falas de João Batista dizendo assim: não, eu que devia te
você que devia me batizar, eu sou menor do que você, ou acrescenta um relato posterior, que é o relato de que logo que Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ou que uma voz do céu falou, esse é o Filho do Homem. Então tudo isso é uma forma de mitigar um relato que é muito delicado. Essa é a primeira fase. Na segunda fase, então, Jesus vai se tornar discípulo de João Batista. E a partir de então, Jesus vai ter um ministério parecido com o de João Batista. Vamos ler aqui, primeiro, como que Jesus se torna, então, discípulo de João Batista. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 28, que diz assim: Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. Aí o versículo 35 diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Claro que isso é a interpretação cristã. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disseram: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E se a gente ler também no capítulo 3, verso 23, nós temos o seguinte: Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali eles a serem batizados. O que a gente sabe desses textos? Esses textos estão no Evangelho de João, que é um evangelho que a gente tem dificuldade de aceitar a historicidade dos relatos, mas como esses relatos são constrangedores, a gente tem um bom critério para pensar que eles são históricos, porque eles são tão constrangedores que para os cristãos que é estranho que ele seja relatado. O que nós temos? Que Jesus também batizava do outro lado do Jordão e que ele se tornou discípulo de João Batista. E se tornando discípulo de João Batista, ele acabou também atraindo alguns discípulos de João Batista para o seu ministério. Então vamos pensar o seguinte: Jesus é batizado, num segundo momento ele vira discípulo de João Batista, e aí a gente já pode ir para o terceiro momento que o Relembach fala, que é Jesus batizando. Ele mesmo vai criar o seu próprio ministério e vai começar a fazer o mesmo que João Batista fazia, que é batizar. E a gente vai ter isso em João capítulo 3, versículos 25 ao 30, que nós vamos ler que Jesus também batizava, que vai falar assim: Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ali ele batizando também, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas. E disse: Eu não sou Cristo, mas sou enviado dele. E no capítulo 4, verso 1, diz assim: E quando Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Então depois, Jesus começou a fazer a mesma coisa que João Batista. Ele começou a batizar. E alguns discípulos de João Batista passaram a ser discípulos de Jesus e foram batizados por Jesus. Então enquanto João ficava de um lado batizando, Jesus ficava do outro lado do rio também batizando. Isso é tão constrangedor de relatar que o Evangelho de João, no capítulo 4, verso 2, sofreu uma interpolação tentando corrigir isso. Capítulo 4, verso 2 diz assim: Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os discípulos de Jesus. Isso aqui é uma interpolação, porque é claro que a dificuldade que aparece em João capítulo 3 e João capítulo 4 é que João Batista tinha que ter o incômodo de ver o cara que ele batizou do outro lado do Jordão também batizando, também fazendo discípulos, pegando alguns discípulos que era seu, o que gerava algum incômodo. Depois que Jesus tem esse ministério bem parecido com João, Jesus vai ter um ministério próprio, com as próprias características. E uma dessas características é que Jesus operava milagres. Nós não temos nenhum relato de que João Batista operava milagres. Então, uma das marcas do ministério de Jesus, que vai diferenciar ele de João Batista, é que Jesus, além de batizar, ele passa a ser um milagreiro, um taumaturgo, um curandeiro, se vocês quiserem. E a gente tem sobre isso, por exemplo, em Marcos capítulo 8, versículo 24, que diz: E levantando ele os olhos, disse... Quer dizer, Marcos capítulo 8, Marcos 8, 24... E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvore. Aqui em Marcos 8, 22 ao 26, a gente tem o relato da cura de um cego de Batseba. A gente vai ter vários textos, no Novo Testamento em que Jesus tem um ministério de cura. Então é isso que a gente precisa entender.
Outra diferença também do ministério de Jesus em relação ao de João Batista é que o ministério de João Batista era um ministério que pregava uma mensagem ácida. Já a mensagem de Jesus já era uma mensagem para os pecadores, de arrependimento. Então, a mensagem de Jesus era mais focada na salvação, focada em falar do perdão de Deus, enquanto a mensagem de João Batista era mais focada em falar do juízo de Deus. Então, vamos pensar quais são as fases da relação entre Jesus e João Batista. Primeira fase, Jesus sai da sua terra e vai até João Batista para ser batizado, porque ele tinha uma consciência de que ele era um pecador e de que ele buscava uma transformação de vida. Segunda fase, Jesus se torna um dos discípulos de João Batista. Terceira fase, Jesus passa a ter um ministério próprio, batizando pessoas assim como João Batista também batizava. E quarta fase, Jesus passa a se diferenciar do movimento de João Batista, tendo características próprias no seu movimento, como operar milagres e ter uma mensagem que focava mais no perdão do que no juízo. Agora, para que a gente possa finalizar, a gente vai ver alguns mitos que existem no Evangelho sobre João Batista. O movimento de João Batista continuou existindo até o início do século II. A gente, inclusive, sabe disso por causa do livro de Atos. Então, Atos, que é um livro do século II, vai dizer em Atos capítulo 19, que até o século II ainda existiam discípulos de João Batista. Então, o movimento de João Batista não foi um movimento que se converteu ao movimento de Jesus. Foram os cristãos que tiveram que fazer algum tipo de relato para adaptar essa coisa. Como assim? Jesus foi discípulo de João Batista. Como que a gente vai justificar que o movimento de Jesus é o movimento certo e não o movimento de João Batista? É por isso que há todo um esforço nos evangelhos para tentar fazer esse tipo de justificação. Então é assim, João Batista batizou Jesus, mas na verdade João Batista foi só um precursor de Jesus. João Batista batizou Jesus, mas o próprio João Batista falou que Jesus que deveria batizar ele. João Batista já batizou Jesus, mas como diz João capítulo 3, acho que 23, João Batista dizia, é necessário que o meu movimento diminua e que o seu movimento cresça. É necessário que eu diminua e que ele cresça. João Batista batizou Jesus, mas João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista batizou Jesus, mas João Batista foi aquele que falou, ele é maior do que eu. Tudo isso é relato cristão, né? João Batista nunca se converteu ao movimento de Jesus, e João Batista sempre teve o movimento dele e sempre teve os discípulos dele. Os cristãos que tiveram que fazer um esforço para fazer uma releitura e justificar que o movimento deles era o correto. Porque isso é muito estranho. Como que o nosso movimento é o correto, se na verdade Jesus foi batizado por João Batista, se Jesus foi discípulo de João Batista? Então é claro que os evangelhos têm que fazer um grande esforço para justificar que o movimento de Jesus é o movimento correto. E quando eles fazem isso, existem dois mitos nos evangelhos, que a gente sabe que são relatos mitológicos, não são relatos literais, que vão falar um pouco sobre João Batista. Primeiro mito, chamado de mito natalício, está em Lucas capítulo 1, versículos 39 ao 45 e 57 ao 64. O que é esse mito? O mito de que João Batista era primo de Jesus e que mesmo quando era um feto dentro do útero, João Batista reconheceu Jesus como superior a ele. Então nós temos o relato de que Maria teria ido até a casa da sua prima Isabel. Isabel estava grávida de uma criança. Quando Maria chega, a criança pula no ventre de Isabel, meio que adorando Jesus e reconhecendo, esse bebê aí que está na sua barriga, Maria, é superior a mim, esse feto que está na barriga de Isabel. Evidentemente, esse relato não é literal. João Batista nunca foi primo ou parente de Jesus. Mas, com esse relato mitológico que faz com que João Batista seja um primo de Jesus, que mesmo no ventre reconheceu a superioridade de Jesus, nós temos um argumento partindo de um mito de que o movimento de Jesus é o correto e não o movimento de João Batista. Um outro mito, uma história mitológica que a gente tem sobre João Batista, está em Marcos capítulo 6, versículos 17 ao 29. Esse relato é completamente impreciso do ponto de vista histórico, ele confunde as coisas, né? Lá fala que Herodes casou com, na verdade, a esposa do seu irmão, que era Filipe. Tudo isso a gente sabe que do ponto de vista histórico não foi isso que aconteceu.
Mas ali a gente tem um relato mitológico de que a filha de Herodias teria dançado para Herodes, e aí ele falou assim para ela: pede-me o que você quiser. E aí ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, porque na verdade a sua mãe ficou muito triste, porque João Batista teria acusado Herodes de ser um adúltero, e aí estava falando que era uma adúltera, e que foi por isso então que eles tiveram assim que João Batista morreu. Foi por causa disso, foi por causa dessa história mitológica que a gente tem. A gente sabe que essa história é mitológica porque ela não bate, não é verdade isso que a história conta, né? A gente sabe do ponto de vista histórico que, na verdade, quem casou com Felipe quem casou com a esposa de Felipe não foi Herodes, né? Isso nunca aconteceu. Herodes não casou com a esposa de Felipe. A gente sabe do ponto de vista histórico que isso não aconteceu. Na verdade, o que aconteceu é que Herodíades, né, teve uma filha chamada Salomé, que foi quem casou com Felipe. Então, na verdade, foi Salomé que casou com Felipe, não foi Herodes que casou com a esposa do seu irmão. Isso a gente sabe que não é histórico. Na verdade, alguns tentam consertar isso. Na verdade, Herodes casou com a esposa de um outro irmão que também chamava Herodes. E às vezes vocês vão achar na internet assim que esse irmão chamava Herodes Felipe. Isso aí é fake, não chamava Herodes Felipe não. As pessoas fazem isso para tentar harmonizar os evangelhos com os dados históricos. Na verdade, isso é uma confusão aqui que, quando foi criar o mito, foi feita, né? Na verdade, o que a gente sabe é que Herodes realmente casou com a esposa de um irmão seu, mas esse irmão também chamava Herodes. E que Felipe, na verdade, não é a pessoa que era casado com essa mulher. Na verdade, Felipe é um irmão de Herodes, na verdade, mas que se casou com Salomé. Então aqui é uma confusão histórica. Outro motivo também, como a gente já viu, para a gente duvidar da historicidade desse relato, é que quando a gente vai em Flávio Josefo, a gente vê que a morte de João Batista foi bem diferente, né? Na verdade, ele foi mandado para uma masmorra, para um monte, onde foi acorrentado, ele foi morto. E o motivo dessa morte foi um golpe preventivo, porque João Batista apresentava uma possível ameaça. Né, aqui que aconteceu uma festa de aniversário no Palácio de Herodes. Isso não bate, isso não é histórico. Então esses dois relatos que a gente vai encontrar no Evangelho, eles são mitológicos. O relato de Lucas é obviamente mitológico, porque se vocês quiserem, depois procurem na playlist sobre a Bíblia um vídeo que eu falo sobre o nascimento de Jesus. E vocês vão ver que os relatos de nascimento, tanto de Lucas quanto de Mateus, eles são incompatíveis entre si. Eles são inconsistentes entre si, eles não têm como ambos ser verdadeiros, eles têm um propósito teológico, eles não batem com os dados históricos. Então a gente sabe que esse mito natalício é mitológico, não é uma narrativa literal. Então, obviamente, o mito de que Maria foi na casa de Isabel, de que Isabel estava grávida de um menino, isso tudo é mito. Assim como é mito esse relato de morte. Esse relato de morte talvez não seja a criação dos evangelistas, talvez esse mito de que Herodes foi morto, de que João Batista foi morto por Herodes, porque na festa de aniversário a Salomé pediu a cabeça de João Batista a pedido da mãe. Isso pode ser uma história que não foi criada pelos evangelhos, mas que já circulava. Talvez fosse uma lenda que circulava já na época sobre a morte de João Batista. Então, esses dois relatos, tanto o relato de que João Batista era primo de Jesus, que ele era filho de Isabel, de que desde o ventre ele reconheceu a superioridade de Jesus, tanto esse relato da morte de João Batista ligado a uma festa de aniversário e tudo mais, isso a gente sabe que são relatos míticos ou relatos mitológicos. Quer dizer que esses relatos não têm valor teológico? Tem, não é porque é mito que não tem valor teológico, não é porque é mito que é mentira, não é que é mito que é inferior. O que importa é a gente pensar qual é a mensagem que esses relatos comunicam. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que acredita que os evangelhos são verdade, revelação de Deus, não se preocupe com o fato de nos evangelhos terem relatos que não são históricos, que são mitológicos. Porque mito não é mentira, mito não invalida o valor teológico de uma narrativa. Além disso, esse vídeo tem como propósito falar o que é mais provável do ponto de vista histórico. Se você discorda do vídeo por razões teológicas, é todo direito seu. Vocês sabem, eu sempre falo isso nos vídeos,
Meu objetivo com nenhum vídeo aqui é invalidar qualquer verdade teológica. Eu super respeito as verdades teológicas, super respeito a compreensão de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas aqui a gente faz uma análise mais histórica, que você pode concordar ou discordar e não tem nenhum problema, né? A sua religião é importante, a sua teologia é importante que você mantenha a sua fé e as suas crenças, se você tem boas razões teológicas para mantê-las. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu peço desculpas se eu fui muito rápido na parte final, porque senão ia dar um vídeo muito longo. Então eu preferi acelerar um pouquinho no final. E se você gostou desse vídeo e quiser fazer uma contribuição no Pix de qualquer valor de agradecimento, existe aí a chave Pix na descrição. E até mais.